Oi gente, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu decidi sentar aqui pra te dar algumas dicas sobre como a gente pode ajudar o intestino do nosso bebê a funcionar. Quero começar já dizendo que sou mãe, então aqui são dicas de mãe mesmo, aquilo que funcionou aqui pra gente, tá? Então não é dica médica, na verdade é um compilado, né, de coisas que amigas me indicaram, que a família me indicou e também que médico indicou, e daí eu fui testando e vendo o que funcionava na minha bebê e quero compartilhar com vocês. Gente, a minha bebê hoje tem 9 meses. Quando começou a introdução alimentar, antes da introdução alimentar, que ela só mamava, né, no peito, ela já não era de fazer número 2, né, cocôzinho todos os dias. Mas, né, sempre com leite materno, né, não é Gente, a gente tá falando de prisão de ventre, então assim, vai rolar muito o papo do cocô, me desculpe se você é sensível a essa palavra. Mas assim, nunca foi, né, fezes, assim, o cocôzinho dela nunca foi duro nem nada, porque é leite materno, né? Então, sempre foi assim, bem de boa, só que ela não fazia todos os dias. E, ok, quando chegou na introdução alimentar, ela nunca foi de comer muito, de querer experimentar muitas coisas, então a introdução alimentar dela foi bem lenta, bem tranquila. Com 7 para 8 meses, ela começou a comer um pouco mais. Com 8 meses pra frente, que daí ela já tava assim, pensa, em todas as refeições sentava na mesa, toda vez que sentava na mesa a gente oferecia comida pra ela, então acho que ela foi assim, assimilando aquilo que estava acontecendo e ela começou a comer um pouco mais. E foi onde ela começou a ter incômodos pra fazer o número 2. E ela fazia muita força, dava de ver que era muito difícil, ela chorava, mas fazia. Isso com 8 meses, tá? E daí começou a não fazer todos os dias, assim, de demorar 2, 3 dias pra fazer. Então, quando começou ali, tava 3 dias, ela fazia força e ela não conseguia fazer. Era muito difícil. Daí a gente, né, começou. E agora procurar coisas, né, perguntamos pro médico. O que o médico indicou foi o supositório. É um supositório para crianças, bebês. E a gente colocou um dia, foi muito difícil, foi uma coisa horrível. Não foi assim tão fácil para ela fazer, mesmo com o supositório, né? Demorou, mas ela fez naquele dia, né? O supositório solta um óleo, que é onde lubrifica e onde o bebê tem mais, né? O bebê, a criança, até o adulto tem mais facilidade, né? Pro cocôzinho sair. Se vocês ouvirem barulho, minha outra filha tá brincando aqui do lado, tá? Então, assim, foi com um supositório, mas eu falei pro Alexandre, pelo amor de Deus, não dá pra ser assim, tadinha. A cada 3 dias, né, ela sofrer com um supositório pra fazer. E daí foi onde a gente foi atrás, né, de dicas de amigos e tudo mais. Começamos a receber algumas dicas de pessoas que também passaram isso com as crianças e que nos deram dicas e eu fui testando. Porque assim, gente, como não era medicamento, como não era supositório, por exemplo, eu fui testando, né? Eu vi que eram dicas que era tranquilo de eu testar e é essas dicas que eu quero dar pra vocês, porque foi isso que funcionou. A primeira dica foi a alimentação. Por que que eu falo isso? Porque às vezes a gente começa a colocar e a oferecer pra criança alguns alimentos que vão trancar mais, né? Então, a primeira dica que eu te dou é de você observar isso. O que que eu observei? Que com 8 meses eu comecei a oferecer pra minha filha biscoito de polvilho. E foi uma das coisas que, assim, eu percebi que foi a chave para ela começar a ficar com o intestino preso. A minha filha mais velha, eu ofereci biscoito de polvilho, ela comia e nunca acontecia nada. Mas a Clara já trancou, né? Então, como eu te falei pra vocês, desde quando ela só mamava leite materno, ela já não tinha, assim, um intestino que funcionava todos os dias como um reloginho, sabe? Então, eu acho que o alimento, né, só ajudou o intestino dela talvez a ser mais lento, algo assim, não sei. Te indico a você também cuidar da alimentação. Por exemplo, a Clara, ela gosta muito de coisas que já tem mais carboidrato e um pouco menos de fibra. Então, isso também ajuda a trancar. Por exemplo, ela gosta muito de batata, ela gosta muito de macarrão, entendeu? Então, frutas também, ela gosta de frutas que às vezes não tem tantas fibras. Então, o que eu te indico é isso, é você observar, né, às vezes alguns alimentos que podem estar prendendo o intestino do seu neném. A segunda dica é água, né? Ela acordou e tá aqui, tá? Então, essas mãozinhas que vocês estão vendo é dela.
Então, outra coisa que eu te indico é água. Às vezes, mesmo o bebê já tomando água, a gente acha que ele bebe bastante água. As mães que amamentam, como eu, acham, nossa, mas ele já bebe tanta água no leite, né? Mas precisa de muito mais água. Então, uma coisa que eu te indico é oferecer. Porque a Clara, muitas vezes, ela não vai nunca pedir a água, né? E às vezes, na refeição, eu botava, né, a garrafinha dela de água ali, ela pegava e tomava. Mas no dia a dia, acordou, oferecer um pouquinho de água, deu uma horinha e meia, oferece um pouco de água. Então, às vezes, o que eu fazia no começo era até colocar o meu relógio para despertar a cada 1h30. Assim, ela já tomava água e eu também, porque a gente também precisa de água, né? Então, fica a dica para você de fazer isso, para oferecer mais água pro bebê, porque as nossas fezes são constituídas de água, principalmente. Então, quanto menos água, mais difícil vai ser. Então, essa é a segunda dica que eu te dou. E outra coisa, muita gente acha que precisa de muita fibra, né? Para ficar mais fácil de o intestino funcionar e de as fezes saírem e tudo mais. Mas eu aprendi com a minha cunhada que não adianta só a fibra. Se você se alimentar de muita fibra e não beber água e não ter água, a fibra vai fazer o efeito contrário e só vai prejudicar e trancar mais o intestino. Então, precisa do conjunto dos alimentos com fibra e da água, tá? Só a fibra não adianta, só vai fazer o efeito contrário. Bom, terceira dica, essa sim foi aquela que, assim, foi o pontapé inicial para ajudar, que foi o chá da ameixa, ou algumas pessoas chamam de água da ameixa. Eu não faço da água, né? Muita gente pega uma jarrinha, uma leiteira, coloca água, coloca cerca de 1 xícara de água, cerca de 2, 3 ameixas secas, sem caroço, coloca ali e deixa de um dia pro outro, né? Então, a água vai ficar com a cor ali, né, o gosto da ameixa, vai ficar com a corzinha da ameixa e eles dão pro bebê. Eu não faço essa, tá? Eu faço como se fosse o chá mesmo. Mas dizem que a água de ameixa também funciona. Eu vou te contar como que eu faço, inclusive até gravei. Enquanto eu tô falando, vou deixar passando aí pra vocês, tá? Eu pego uma leiteirinha, coloco 1 xícara de água, às vezes eu faço um pouquinho mais, 1,5 xícara de água, coloco 3 ameixas secas sem semente, sem caroço, e coloco no fogo, ligo o fogo e deixo até ferver. Ferveu, conto ali 1 minutinho fervendo, desligo e deixo esfriar totalmente. Geralmente, o que eu faço? Eu faço na noite, antes de eu ir dormir, pra eu oferecer pra ela no café da manhã no dia seguinte. Eu começo oferecendo pra ela em jejum, então é a primeira coisa que ela toma depois do leite, né? Quando ela acorda, ela mama. E depois, né, quando a gente vai tomar café da manhã, a primeira coisa que eu faço pra ela é oferecer esse chá da ameixa. E a Clara bebe muito bem no copinho com canudo. Mas, se o seu filho ainda não toma dessa forma, você pode oferecer até na colherzinha. Cerca de 2, 3 colheres por dia já é o suficiente, tá? Então, isso, gente, foi uma coisa que eu vi assim, foi ela beber, naquele mesmo dia ela conseguiu fazer, claro, né, com força, com um pouquinho de dificuldade, mas fez. Não precisou, assim, a gente ajudar, nem nada, tá? Então, foi muito bom. A quarta dica que eu vou te dar, também com ameixa, que foi uma coisa que funcionou pra mim, é o suco da ameixa com a laranja. Eu pego a ameixa seca, ou eu também já fiz com a ameixa natural, a fruta ameixa, mas ela tem que estar bem madura. Então, assim, você coloca a mão, ela tá molinha, sabe? Assim, não é aquela ameixa mais durinha. Mas a ameixa, uma ameixa só, sem o caroço, sem a semente, e uma laranja. A laranja eu descasquei, mas assim, mantém bem aquela parte branca dela, tá? Não tira aquela parte branca. Cortei ela pra tirar as sementes. Eu usei a laranja lima, que vem bastante semente, então eu tirei bem as sementes. E coloquei pra bater com água, um copo bem grande de água. Coloquei pra bater ali cerca de 300, 350 ml de água, tá? Coloquei pra bater rapidinho, pra não amargar por conta da laranja, né? Porque mesmo a gente tirando a casca, essa parte branca, às vezes, ela pode dar uma amargadinha. Mas a parte branca é uma parte que tem muita fibra, então a gente precisa manter. Daí bati
e coei um pouquinho, deixei um pouquinho assim, mas coei o grosso, sabe? E dei pra ela também. E ela amou esse suco da laranja com a ameixa, e eu acho que também ajudou bastante. Agora vamos para a dica de número 5, que é a massagem. Eu acho que muita gente já ouviu falar, né? Quando a Clara era bem nenezinha, eu fiz algumas vezes nela a higiene natural. Então, se o seu bebê é ali recém-nascido, tá ali nos primeiros meses, testa a higiene natural, porque é muito bom e super funciona. Funciona muito na fase dos gases também, tá? Mas agora, com ela, com esse tamanho, com essa idade que ela tem, a gente faz bastante as massagens. Então, massagem na perninha, fazer como se fosse uma bicicletinha, assim, sabe? Fazer assim, ó, nas perninhas dela, quando ela tá deitadinha, ou fazer bicicletinha assim, ó, nas perninhas dela. Eu também pego as mãos e pego lá do umbigo e desço assim na barriguinha dela. Faço assim também ao redor do umbigo, na barriguinha dela. Eu acho que além de aliviar o incômodo, a dorzinha, né, de a gente tá ali constipada, é uma dor, uma sensação ruim. A gente que é adulto, que às vezes, né, já passou por isso, sabe como é um incômodo grande. Aliviar a dor na hora, e eu acho que também ajuda, né, ali o intestino, a barriguinha a se movimentar. Então, massagem é uma coisa muito boa. Agora, a 6ª dica, que também foi uma coisa que eu acho que super funcionou e super ajudou. Massagem, chá da ameixa, e isso que eu vou te contar agora foi, assim, o top 3 para ajudar a minha neném a parar com esses incômodos, que é um probiótico chamado Colides. O Colides, se você pesquisar, eu vou colocar aqui do lado as informações, tá? Um trechinho das informações sobre eles para você ler. Mas ele é um probiótico, tá? Então não é considerado um medicamento. Ele é de origem natural e ele ajuda na flora intestinal. Então muitos médicos indicam para recém-nascido, porque ele ajuda a amadurecer o intestino. Pensa, um recém-nascido nunca comeu nada. Então, do nada, ele tá comendo ali as coisas, bebendo leite, e do leite, né, tem as coisas que a mãe se alimenta. Então, tudo isso, o intestino dele nunca trabalhou, né? Então, o intestino vai estar aprendendo a trabalhar e acaba tendo os incômodos, que são as cólicas, os gases. E o Colides ajuda muito nisso. E eu usava o Colides da minha nenê. Eu usei... Deixa eu pegar ela. Eu usei o Colides na minha nenê, usei até ela ter 4 meses. Daí, como tem um preço agregado, quando ela já parou com as cólicas, eu já nem usei mais. Mas assim, ela praticamente não teve cólica, porque eu comecei com o Colides com cerca de 20 dias dela, tá? Acabou o frasquinho, porque eu tinha comprado 10 ml, eu já parei de usar. E daí, uma amiga, que a filha dela também sofre bastante com isso, me indicou o Colides. E como eu sei que não é um medicamento, não é um remédio que eu tô oferecendo pra ela, é um probiótico, né? Então eu decidi oferecer, né? O meu marido é farmacêutico, perguntei pra ele, ele falou, nossa, vai super funcionar, né? Porque ajuda ali na flora intestinal da gente. Então a gente comprou um frasquinho pequeno de 5 ml e eu ofereço pra ela, né, as gotinhas. Uma dica, ofereça na parte da manhã. Tudo isso que eu tô te falando aqui, o chá da ameixa, o suco, ofereça na parte da manhã, porque no começo, como ela tava com muito incômodo, eu comprei e já dei, e eu dei no fim de tarde, antes de ela dormir. Resultado, 2 da manhã, ela fazendo cocô. Então, pro nenê não acordar, né, com incômodo, querendo fazer cocô, dê sempre na parte da manhã, porque daí ela tem o dia inteiro, gente, gravando, né, assuntos de maternidade. Então, acho que quem vem me assistir é mãe, vai saber que a mão deles é assim, uma curiosidade. Olha o olho dela pra pegar as coisas que a mãe tem aqui no quarto. Olha o olho de curiosa dela. Se a gente, às vezes, acorda pra ir no banheiro de madrugada, né, tal, já é ruim, né? Imagina uma criança, um nenê que não entende. Então, eu te indico a fazer na parte da manhã, dar essas coisinhas, o chá, o suco, né, mais na parte da manhã, no horário do meio-dia, porque daí tem o dia inteiro pro intestino deles funcionarem, tá? É uma coisa que eu aprendi com a minha primeira filha, né? Sempre o que prende a gente dá mais pra parte da tarde pra noite e o que solta mais na parte da manhã pra o restante do dia, né? Mas é isso, gente. Essas são as dicas. Hoje ela faz, graças a Deus, todos os dias. Muito bom. E eu vou observando, né? Às vezes eu vejo que algumas coisas prende, ou, né, que tá com um pouco mais de dificuldade, é porque às vezes tá tomando pouca água. Mas tem funcionado, graças a Deus, no intestino dela, e ela não tá
tão incomodada. Se você tem dicas pra dar pra mim, pras outras mães que também precisam, deixa aqui nos comentários, tá bom? E é isso. Um beijo, Deus abençoe, até o próximo vídeo. Tchau!